Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a reunião vai ser muito legal, muito bacana, né, Dani? Que vai ser roda de conversa, todo mundo pode falar um pouquinho e vai ser muito bom essa integração, né? Vai fazer muito bem e sempre sai ideias bonitas e coisas boas, porque a espiritualidade está sempre junto com a gente, né? Então, eu vou pedir ao nosso irmão Fernando para ler a nossa páginazinha da tarde. Boa tarde a todos. Do livro Sempre Melhor, do nosso irmão José Carlos de Luca. Fracasso não significa derrota final. Ele apenas sinaliza que, no momento, não deu certo, por não termos feito tudo o que era preciso fazer para alcançar o êxito esperado. A realização de nossos sonhos foi apenas adiada para o futuro e não cancelada definitivamente. O verdadeiro fracasso que alguém pode experimentar é julgar-se fracassado para toda a vida. O málogo é uma experiência passada, não um decreto para o futuro. Quem fracassou uma vez está muito mais preparado para a vitória do que aquele que nunca tentou. A vitória pertence não àqueles que nunca erraram, mas àqueles que nunca desistiram, apesar dos erros que, certamente, experimentarão. Eu gostaria de pedir primeiramente para quem tiver com celular, colocar em silencioso, né, para não ter problema depois junto com a palestra. Agora, nesse momento, nós vamos mentalizar Jesus, essa figura tão maravilhosa, que nós, dentro do nosso coração, né, nós comemoramos Jesus em todas as formas, em todas as épocas. E como é a Semana Santa, né, dita pela religião católica, mas Jesus está sempre sagrado no nosso coração, né? Então vamos mentalizar a figura de Jesus. Mestre amado, nesse instante, Senhor, aqui reunidos, pedimos, Mestre, que o Senhor permita a espiritualidade estar presente para nos auxiliar, para auxiliar essa roda de conversa que vai ser feita hoje dentro do Evangelho, dentro da doutrina, pela nossa irmã Daniela. Que todos nós possamos, Jesus, ter bom proveito dessa palestra, porque sempre tem ideias, tem recursos, tem palavras que tocam sempre para a nossa vida. Então, Senhor, em Teu nome, vamos abrir a nossa reunião da tarde pedindo novamente a proteção e a paz da espiritualidade, não só por nós, mas por todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja, Jesus. Então, agora nós vamos entregar a palavra para a Daniela, que essa roda de conversa vai ser o Livro dos Espíritos e nós. Pois é, está aqui. Livro Espírita, desculpa. Estou te falando que o Austin falou. É o Livro Espírita e nós, Histórias das Histórias. Boa tarde. Então, essa é uma proposta que eu acho que naturalmente a gente vai querer participar, né? Porque quando a gente olha um livro, quando a gente lê uma história que está no livro, é comum as pessoas até dizerem assim: eu vou viajar naquele livro, eu vou viajar por aquela história me permite viajar. Mas quando a gente conta aquela história para alguém, ou conta a maneira como a gente entendeu aquela história, ou a forma como a gente entendeu de acordo com o momento que a gente passava. Aliás, quantas vezes quando a gente relê algo, a gente diz assim: nossa, eu já li isso, parece até que eu nunca tinha lido, né? Por quê? Porque a cada
cada momento, de acordo com a forma como a gente está se entendendo ali no nosso momento de vida, ou sentindo, a gente vai interpretar aquilo de uma forma. Então, por isso, são as histórias das histórias. São as histórias que a gente vai contar a partir das nossas experiências ao lermos as histórias dos livros espíritas. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é por que ler. É comum no espiritismo a gente ouvir das pessoas, especialmente as que não são espíritas, assim: nossa, espírita lê muito, espírita estuda muito, né? Então, será que a gente lê muito? Será que a gente estuda muito? Será que isso é apenas uma espécie de regra? Ou será que a gente pode entender isso como uma necessidade nossa mesmo? Eu trago aqui duas respostas a essa pergunta, mais ou menos duas respostas. Primeira, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa é a obra, né, que todo mundo que chega aqui na casa, que nunca tinha vindo aqui, recebe como presente da casa um Evangelho. Então essa é uma das obras que são de autoria de Allan Kardec e que traz para a gente o Evangelho de Jesus, mas com a interpretação de maneira que a gente consiga entender e que ela faça sentido para a gente nas nossas vidas. Então, quando a gente olha lá no Evangelho, no capítulo 6, denominado Cristo Consolador, no item 5, vem a mensagem do Espírito de Verdade, e eu trago apenas essa frase: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Eu chamo a atenção para o instruí-vos, né, que é nosso conhecimento, nossa busca por esse conhecimento, porque a temática de hoje é sobre o livro. A gente só não pode esquecer que o amor está vindo ali junto e em primeiro lugar. Inclusive, nesse outro livro aqui, Jesus no Lar, esse foi o primeiro livro que eu estudei na minha vida. O primeiro livro espírita, né, que eu estudei. Nesse livro, esse espírito, Neio Lúcio, ele vai falar para a gente o seguinte, que na nossa elevação espiritual, se a gente pensar nessa elevação como uma ascensão mesmo, né, como uma subida, fazendo uma metáfora com as asas de um anjo, cada asa aqui representa uma o amor e a outra a sabedoria, ou seja, é importante para a gente os dois. Se a gente tiver sabedoria sem amor, a gente acaba virando aquela inteligência que não faz algo de bom para a humanidade, e pelo contrário, se especializa, por exemplo, em armas de destruição. Então, e se a gente ama, e amar segue, e quem ama, ele diz, segue sempre à frente daquele que simplesmente sabe. Se a gente ama, já é bem importante, mas quando a gente traz junto desse amor, esse conhecimento, a gente também permite ali se autoconhecer. E quando a gente se autoconhece, a gente tem consciência para executar a nossa transformação moral. Então essa seria a primeira resposta desse por que ler. Por que ler? Porque a gente foi instruído, e é instruído realmente a isso, é estimulado a isso. E segundo, porque a doutrina espírita, como a gente conhece, ela tem início exatamente com a publicação de um livro, que é o Livro dos Espíritos, né? O livro que foi publicado pelo Hippolyte Rivail e que ganha, que usa o pseudônimo de Allan Kardec quando ele publica esse livro. Então a gente costuma dizer, né, que quando o Livro dos Espíritos foi publicado, em 18 de abril de 1857, surge o Espiritismo e, de certa forma, surge Allan Kardec, né? Como esse espírito aí tão preparado, missionário mesmo. Mas a gente lembra ainda que o nome da doutrina espírita é Espiritismo e não Kardecismo. O livro é o Livro dos Espíritos, né? Então é uma doutrina trazida pelos Espíritos. E ele é o codificador. Bom, pensando nisso, a gente passa, bom, já sei por que ler.
Agora, o que ler? Kardec diz para a gente, numa revista espírita, que assim como na Terra, no plano dos encarnados, no mundo invisível, há muitos escritores. Mas todos os escritores que a gente conhece aqui produzem livros relevantes? O que vocês acham? Então, não vão produzir também livros relevantes no mundo invisível, né? E por isso, a gente precisa discernir sobre o que ler. A gente pode ler até aquilo que, digamos assim, não tem muito aspecto doutrinário, para fazer a nossa crítica pessoal, não é para colocar nenhum livro na fogueira e nenhum escritor na fogueira, não é isso. Mas é importante a gente se pautar pelas obras de Kardec, que são a base, e pelas obras complementares a essa base. E aí a gente vai olhando o quê? A gente vai olhando qual é a editora, qual é o médium, qual o espírito, a gente vai fazendo essa análise. Com o tempo, a gente consegue ser mais criterioso em relação àquilo que pode realmente contribuir para esse conhecimento, tá? E o André Luiz, o espírito André Luiz, nesse livro chamado Conduta Espírita, aqui é a capa dele mais atual, nesse livro, que é um livro pouco estudado, mas é um livro muito interessante. Ele tem umas coisas talvez mais antigas pela época dele ali, final dos anos 50, mas ele traz muitos conceitos interessantes. E ele começa falando sobre o livro espírita, dizendo: consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Então, veja bem, a gente está falando aqui de uma leitura edificante. Espíritas usam muito essa expressão. O que é uma leitura edificante? Olha, se quando a gente já aprendeu que quando a gente pensa, a gente constrói, idealiza aqui uma forma de pensamento, certo? Então a gente tem que pensar o seguinte, vale para tudo, inclusive para o livro. Aquilo que eu estou lendo está fazendo com que eu forme aqui boas formas de pensamento que estão atraindo espíritos que me querem bem? Porque de acordo com a minha vibração, eu vou sintonizar com quem eu estou gerando aqui uma vibração. Então, por isso que a gente... o que é a leitura edificante? É essa, que traz para o meu lado esse espírito que quer que aquele conhecimento seja importante para a minha transformação moral, para o meu melhor entendimento da sociedade, do meu próximo. Muito conhecimento nos permite isso, essa transformação. Inclusive a gente vê isso, né? Não sei se vocês acompanham o Jacobson Trovão nas aulas pela TV da FEB e até no YouTube abertas, mas ele fala muito sobre essa questão. Ele é um estudioso, ele é o responsável pelo departamento de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, autor de livro, dá muita palestra, e ele, dentro desses estudos, ele diz para a gente, né, corroborando com Kardec, a importância da prece e do estudo na nossa transformação moral, inclusive como uma prevenção a processos obsessivos. Então, o estudo de uma leitura edificante é esse que constrói algo dentro de nós, aquilo que nos deixa aflito, que nos deixa com medo, ou que vai fazer um estímulo mais na área sexual. Tudo isso não está fazendo com que a gente forme boas formas de pensamento, com que a gente gere uma energia, né, que seja mais suave, mais sutil. Então isso vale para tudo, para o celular na nossa mão, para a tela que está ali na nossa frente na televisão, e isso vale também para o livro espírita por filme, né, que a gente está vendo, e também para o livro espírita. Então, agora que eu fiz essa apresentação, né, aí agora é a hora da gente conversar propriamente. É bom que já chegou mais gente, dá para o tempo do pessoal chegar. Então, assim, mesmo que a gente tenha nascido em berço espírita, teve aquele momento que foi o primeiro livro que a gente leu. Ah, Daniela, eu nunca li nenhum livro espírita. Ou, olha,
olha, eu estou chegando a casa pela primeira vez, eu não conheço nada, não tem problema. Quem não quiser falar, não fala, tá? Por algum motivo. Mas quem já leu, e quem tem esse primeiro, provavelmente tem alguma história sobre isso. Essa imagem aqui não é à toa. Eu não nasci em berço espírita. E quando eu estava ali na minha adolescência, mais ou menos com 12 anos, né, iniciando minha adolescência, eu comecei a questionar um monte de coisa. Para mim não existia morte. Eu comecei, mas eu não conhecia o espiritismo, né? Aí, daqui a pouco, na época, meu namorado era espírita. Minha mãe começou a frequentar um centro espírita. E aí ela tinha uns livros que eu via onde ela guardava. Aí eu já tinha 16 anos. E aí, o que eu fazia? Quando ela saía de casa, parecia até que eu estava fazendo uma coisa ruim, né? Quando ela saía de casa, eu pegava o livro para ler escondido. Por isso essa imagem, mais ou menos assim, né? Mais romantizada. Então eu li escondido. Esse foi o meu primeiro livro espírita. Renúncia. Do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. E é uma história de amor. E uma história de renúncia. Na época, eu me lembro que eu não entendia Alcione propriamente. Mas depois a gente vai relendo os livros, isso é uma outra coisa importante, né? A gente ler e reler. Estudar e estudar de novo. E aí eu já li esse livro algumas vezes, a última eu já estava com, acho que mais de 50 anos, com certeza mais de 50. Então, você lê de uma outra forma. O seu amadurecimento é outro. Mas então esse foi o meu primeiro. Eu trago ainda para mexer com vocês, outros, aí são famosos, aí não são a Daniela. Não sei se vocês prestarem atenção, quando o Tiago Barbosa fez aqui um seminário, em fevereiro, ele comentou que o Leon Denis, francês, né, que conheceu Allan Kardec, o Leon Denis leu, o primeiro livro espírita que ele leu foi o Livro dos Espíritos, e ele tinha 18 anos, e isso fez com que ele se tornasse espírita. Aí ele se torna um grande orador, escritor espírita, escreve vários livros. Um desses livros chama-se Depois da Morte. E aí aqui em Minas, em Sacramento, o Eurípides Barçanufo vai ler o Depois da Morte. E é um livro que trazia as respostas às indagações que ele tinha. E aí ele se torna espírita. Talvez, eu acho que o mais famoso caso é o Bezerra de Menezes. Esse muitas pessoas conhecem, né? Que recebe o Livro dos Espíritos numa tradução do amigo dele, o Joaquim Travassos, e ele vai lendo. Ele tinha uma hora de bonde, da onde ele trabalhava até a casa dele, né? Do centro à Tijuca. Então ele vai lendo. E aí ele diz: eu lia e não encontrava nada de novo. Porque na verdade são coisas que a gente já traz aqui. É por isso que a gente se torna espírita. Daniela, posso fazer Isso, uma pergunta? faz. Livros assim, existe livro espiritual que não é espírita? Com 12 anos eu lia Khalil Gibran, Poemas Metafísicos de Cronenberg e Lao Tse. Então, às vezes você lê um livro, espírita. Esse não é espírita, porque não é de um conteúdo espírita, mas é um livro que faz bem, é uma leitura edificante. Essas que você comentou. E por quê? Khalil Gibran é espiritual? É no sentido assim, o que ele traz pra gente? Ele traz pra gente um conhecimento de vida e uma maneira da gente se entender no mundo que a gente vive. Eu tinha só 12 anos. Ele não é espírita, tá? Ele não é espírita, mas é um livro que faz bem a gente, trazendo um conhecimento bom pra gente. Rajnish. Quantos a gente vai falar aqui? Lao Tse. Não é? Tá. Quantos a gente não vai falar? Da mesma maneira que ela está trazendo aqui. Mas Tá? eu tinha 12 anos só. Isso aí. Então, isso já te respondia. Então, é que aqui a nossa proposta é a gente falar sobre o primeiro livro espírita. Tá? Só isso. Então, vamos lá. Você. Qual o seu nome? É que eu quero brincar com Sim.
É assim, Fala o engraçado. seu nome para os outros, todo mundo te conhece Desculpa. aqui. Boa tarde, Fernando. Ontem, quando a gente conversava sobre isso, né, que ela preparava a palestra dele, a gente estava conversando, e aí depois eu lembrei, assim, eu não era espírita e li uma vez Nosso Lar, que foi um momento, eu estava passando por um momento muito difícil, né, e não sei porquê, eu estava na casa do meu irmão em São Paulo, e aí me veio aquela coisa, eu peguei o Nosso Lar e comecei a ler. Mas não era espírita ainda, né? Isso aí. Mas falando assim depois, assim, do momento que a primeira vez que eu cheguei aqui na casa espírita, ainda nesse processo ainda de conhecimento e às vezes com dificuldades que todos nós, quando chegamos aqui, trazemos, né? A gente não esquece, né? Eu entrei na livraria, e a livraria não é onde é hoje, já era para os mais antigos, da época de Moisés e de Vera, a livraria era um pouco mais para cá. Gente, impressionante, eu vendo os livros ali na prateleira, de repente eu olhei assim, aí tinha uma divisão só com os livros do Richard Simonetti, que foi dali que eu me apaixonei, e me apaixono até hoje pelas obras, agora ele já desencarnado, mas pelas obras que ele tem. Estava ali na minha frente escrito assim, o livro, Um Jeito de Ser Feliz. Falei, gente, esse livro foi escrito para mim, né? Porque você está passando por uma dor tão grande, que aí quando você vê um título desse, né? E na mesma hora eu peguei, mais ou menos, li ali atrás e falei, vou levar esse livro. E, gente, impressionante. Quem não conhece Richard Simonetti e quiser fazer essa experiência, aqui embaixo nós temos livros para vender, para emprestar, é de uma simplicidade e de uma profundidade tão grande que aquilo te absorve, que você encontra ali muita coisa para te ajudar, para te fazer com que você possa refletir, se melhorar. E eu vou te falar, aquilo ali foi um pontapé inicial que realmente começou a me tirar daquela situação em que eu me encontrava. Então hoje, e aí engraçado, o que eu falo, dali para frente, assim, eu tive a oportunidade de abraçá-lo pessoalmente, quando ele esteve aqui no UMEP, o Richard Simonetti, uma vez que ele veio aqui. E eu vou levá-lo comigo, aonde eu estiver, esse agradecimento, que talvez ele não saiba, né, mas como eu, talvez tantos outros, ele talvez tenha ajudado, e a obra dele, as obras dele são fantásticas. Então, esse livro jamais vai sair da minha cabeça e aí do meu coração, por tanto bem que ele me fez, né, quando a gente está iniciando, chega na casa, no meu caso, pela dor. Maravilha, obrigada. Quem gostaria de comentar o meu primeiro livro? Além do Fernando? Só ele. Olha que história bacana, gente. Ninguém tem uma história aí? Espírita. Pode falar daí se quiser. Fala o seu nome para o pessoal saber. Meu nome é Braulio. O primeiro livro que eu li foi O Livro dos Espíritos. E foi uma coisa que realmente, o que mais me chamou a atenção foi porque quando eu li o Livro dos Espíritos, eu estava num momento precisando de ajuda, estava com um parente muito próximo doente, e a gente buscou ajuda na casa espírita, aqui, né? E a gente foi muito acolhido, minha família e tal. E assim, isso me fez pensar, nossa, que lugar legal, assim, né? Poxa, tal. Foi muito legal. E aí eu fui ler o Livro dos Espíritos, que falava do Livro dos Espíritos. Então, quando eu li realmente muito envolvido já, porque eu estava muito impressionado pelo acolhimento aqui da Casa Espírita. Então, eu li assim concentrado, né? Eu achei muito
E aí, e assim, eu percebia, isso é uma experiência minha, né? Mas é real isso. Eu me percebia sendo ajudado lendo esse livro. Sabe, muitas vezes eu lia uma pergunta e tal. Você vai lendo, tudo bem, você vai entendendo. Só que à medida que você vai avançando nas perguntas do Livro dos Espíritos, você vai, primeiro, você vai percebendo uma coerência muito grande, assim, porque são 1000 perguntas e 1000 respostas, mais ou menos, e não tem uma resposta que contradiga em algum grau alguma outra resposta. Então é uma coerência do início ao fim. Aquilo me chamou muita atenção, só que eu também sentia, além de achar racionalmente tudo ali muito lógico, colocado de uma forma muito simples e inteligente ao mesmo tempo, eu também sentia algo muito bom quando eu li o Livro dos Espíritos. Eu senti uma paz muito grande, assim, em alguns momentos eu ficava todo arrepiado. Foi uma coisa meio mística ler o Livro dos Espíritos, entendeu? E é isso, foi meu primeiro livro. Obrigada por compartilhar com a gente. Mais alguém gostaria de falar sobre o seu primeiro? Eu vou fazer ainda mais algumas cutucadas, tá? Mas se alguém ainda quiser falar sobre o primeiro... Ó, se ninguém quiser falar, eu vou levar o microfone e vou largar ele na mão e a pessoa vai se ligar. Assim, Quer ver? Assim, ó, desse tipo assim. Pode falar, Manuel. Pode falar, é assim. Então, eu sou o Manuel e eu lembro que eu li esse livro. Fala de novo, Foi, acho que o pessoal não ouviu. sim, A Vingança do Judeu. E esse livro estava na minha casa. Eu lembro que eu não sei como esse livro chegou lá, porque a minha família não é espírita. Eu tinha. Seu anjo da guarda sabe. Mas, e esse livro caiu nas minhas mãos, eu acho que eu estava com uns 16 anos ou 17, não me lembro bem. E eu lembro que eu fiquei muito curioso com o desenrolar da história, por que aquilo estava acontecendo, aquela trama toda estava acontecendo naquele romance. E foi dali em diante que eu quis buscar mais também. Além das coisas que já estavam acontecendo anteriormente, essa leitura veio, acho que naturalmente, o livro chegou naturalmente à minha mão. E depois disso o livro sumiu da minha casa. Eu não sei se era da minha madrinha, porque ela era professora, ou de uma outra pessoa, mas era o único livro espírita que existia lá dentro. E eu peguei exatamente aquele para ler, foi o primeiro que eu li. E eu gostei do enredo, então dali por diante eu quis ler mais livros. Aí eu fui atrás de outros, né, e encontrei o Exilados, li também, achei muito interessante toda a questão da reencarnação e tudo, dos planetas, das pessoas que vêm para cá e trabalham aqui, ou seja, são transportados para cá. Isso foi mexendo muito comigo, muito mesmo, foi muito bom. Obrigada, amigo. Mais alguém? Aqui, ó, quer ver? Aposto, é pena que talvez a gente não pegue o som, mas eu aposto que deve ser uma história muito interessante. Meu amigo Rogério Milha, qual foi o primeiro livro espírita que você leu? Você lembra? O Rogério acho que já é de família espírita, né? Rogério é. Eu não lembro por causa disso. Eu nasci numa casa espírita, num lar espírita. Eu fui evangelizado, eu fiz mocidade numa casa espírita. Então eu acho que talvez o meu primeiro livro tenha sido um livro infantil, naquele período de evangelização, dos primeiros anos, com tio Otília. Ah, sim. Enfim, então eu acho que o primeiro, eu não sei. Mas eu já li bastante. Não, mas então, para a gente ver, tá vendo? É interessante. E é mais interessante ainda lembrar ainda de tio Otília, uma pessoa tão... Nessa época, quando o Rogério fez a evangelização, infelizmente eu não era nascido ainda. Então, tem muito tempo isso, a gente não consegue guardar. Obrigada. Bom, então são histórias bacanas. Quem sabe nas outras cutucadas vocês vão se animar a falar. Esse primeiro livro, então, né, muito interessante. Mas aí, dentre todos os livros, né, tem gente que lê mais, tem gente que lê menos. Aqui não é uma competição de jeito algum, tá? Repetindo isso. Pode ser que tenha alguém aqui que não tenha lido nenhum livro, e isso
Quem leu mais não quer dizer que é mais e quem leu menos é menos, não tem nada disso, tá? Mas dentro dessa proposta da gente conversar sobre livros espíritas, será que a gente consegue imaginar aí dentro da montanha de livros, que provavelmente alguns já leram, um livro espírita marcante? Às vezes ele é marcante porque ele é difícil. Vou trazer uma experiência minha aqui. Eu contei para vocês que não por ser difícil, né? Que o primeiro livro que eu estudei, e foi nesse contexto, né, de Evangelho no Lar, foi o Jesus no Lar, que é um livro assim, que é ótimo para a gente fazer Evangelho no Lar. Lá na livraria muita gente me pede, o livro. Gente, que a criança, ou o jovem, ou o adulto, né? Mas que a criança já consiga entender quando você vai mudando umas palavras ou outras para contar a história. Mesmo para a criança é um livro importante, mesmo sem ter figura. Porque são histórias muito simples e que valem para todas as idades. Mas esse livro é maravilhoso, né? Mas um livro que me marcou quando eu estava preparando aqui, pensa que a gente vai pensando, né? Mesmo quando não está ali em casa preparando, a gente está pensando sobre o tema. Eu vou contar para vocês dois que me marcaram, porque eu não consegui ler de primeira. Um é esse aqui, Sexo e Obsessão. Porque esse livro traz um pedófilo. Isso para mim foi muito difícil de ler. Mas é importante a gente ler, para a gente entender o desafio dessa pessoa de se transformar a si mesmo, sabendo que tem algo nele, que é uma doença que ele traz. E como a espiritualidade não nos julga. Não passa a mão na nossa cabeça, no nosso erro, mas não nos julga. E está sempre fazendo algo para a gente se transformar. Porque nós temos erros diferentes. Uns são piores pelo momento da evolução daquela pessoa. Outros são menos piores exatamente por esse momento. Que livro? Esse livro é pela psicografia do Divaldo Franco, o espírito é Manuel Filomeno de Miranda, tá? Mas ele é realmente muito surpreendente pela cidade que ele narra no plano espiritual. A gente está acostumado aqui com uma cidade como o nosso lar, né? Com uma colônia como o nosso lar. E o outro é o Memórias de um Suicida, que também é um livro belíssimo. E por quê? Porque a gente começa esse livro, por que foi difícil para mim? Esse eu comecei a ler adolescente. Então, ele foi difícil, porque aquele início ali no Vale dos Suicidas é difícil. Né? É complicado de você ver, e aí não quer dizer que todo mundo que se suicida vai exatamente para o mesmo lugar. Isso são as, né? Como eu já estava falando aqui das formas de pensamento, né? São as nossas vibrações. Mas ele é o começo, o meio, e só não é o fim, porque ele continua, porque a gente não tem fim. Mas ele mostra, desse espírito, o escritor Camilo Castelo Branco, ele mostra o que acontece com ele lá no plano, no Vale dos Suicidas, ele sendo acolhido, todo o auxílio ali das pessoas que formam o grupo dos Servos de Maria, como tem gente que auxilia outros seres, encarnados e desencarnados. E mostra para a gente também o quanto o estudo para ele, lá no plano espiritual, o quanto um ambiente como esse, gente, tem um momento que eles vêm ao Centro Espírita, no Brasil, assistir palestra, reunião pública. Porque a gente às vezes acha que vem numa reunião pública só para tomar um passo, água, isso não só, né? É importante, claro que é. Mas a gente acha que o palestrante está falando e a gente está ali só ouvindo. Tudo que a gente está emanando, tudo que a gente está pensando. O palestrante fala de um livro e você pensa num livro que foi bom para você. O palestrante fala de perdão e você pensa quando você conseguiu fazer isso. Ou em algo que você precisa se vencer. E aí, esses seres vieram nas dificuldades deles e participaram dentro do Centro Espírita. E como isso foi importante para eles. Então, da mesma maneira que isso é contado aqui, a gente fica pensando, isso pode estar acontecendo sempre, por que não? E aí todos nós somos importantes.
Então, esse foi um livro que de início eu não consegui ler, aí depois adulta que eu fui ler, e aí já li e reli algumas vezes, porque é um baita livro de estudo. Então, para mim, são livros marcantes. Desculpa se eu falei muito, era para vocês falarem mais. É que eu me empolguei. Um livro espírita marcante, por algum motivo. Ana Celina, tem algum? Combinei não. Bom, ela já foi meu nome, Ana Celina. Chega para cá, Tantos livros que marcam a nossa vida, e os romances ensinam muito. Os romances são histórias reais, né? Mas um mais recente que eu li, e muito marcante, é Maria de Nazaré de Veramente. Muitos devem conhecer, mas os que não conhecem, vale a pena, porque conta da história dos pais de Maria, que durante o sono foram levados para a espiritualidade para receber a notícia do nascimento dela, se eles aceitavam ou não. Aí conta do nascimento dela e o que foi anunciado também na terra, e a trajetória dela, como ela foi criada para receber Jesus. Então é muito profundo, é muito forte, e para aquele que se emociona muito, bota o lencinho de lado, porque é uma história muito marcante e vale muito a pena ler. Obrigada, amiga. Muito bom. Tá vendo como é que é bom? A gente aprende muito com o outro, né? Eu acho assim. Quem tem um outro livro que seja marcante? Neuza, tem? Opa, tem aqui? Ah, Sônia. Sônia, eu achei interessante, porque eu estava pensando aqui, eu também estou lendo esse livro que ela está lendo. E eu, assim, em casa, porque eu nunca ouvi ninguém falar desse livro. E eu estou lendo, nossa, é muito lindo, é muito, a gente imagina, a gente fica assim pensando, Maria de Nazaré, não sei, a gente não tem uma ideia, né? Ainda mais naquela época. E eu estava pensando, até ontem, falei, eu tenho que conversar com alguém, para ver se alguém está lendo esse livro, já leu. E eu achei agora até interessante ela falar sobre esse livro. É muito bom. Ele é um livro, não é livrinho não, é grande. Parece uma Bíblia. Que bom. Mas eu achei agora até interessante. Porque assim, dizer de primeiro livro que eu li, não tem criança, não conhecia nem meus pais, ninguém, a gente não tinha, né? A gente dizia que era católico. Se perguntasse de religião, eu era católica, porque eu fiz tudo, né, que se fazia, né, na igreja católica, mas de acompanhar, não. Fazia acho que porque a gente era obrigada a fazer. Aí é isso, agora de primeiro livro eu não me lembro, assim, Mas está ótimo, Sônia. para ler, né, assim, não lembro. Mas Obrigada. é interessante ela falar desse livro, que eu já estava na minha mente em ver com alguém desse livro. Assim. Obrigada pelo teu depoimento. A Ada, acho que quer falar. Um livro marcante para mim foi o livro Renovando Atitudes, Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, isso. E eu lembro que ele foi marcante porque foi um dos primeiros livros que eu li, pelo menos assim, foi uma mensagem que bateu na época, sobre eu acolher em mim os sentimentos ruins, o lado que não fosse, né, o meu melhor lado, né, e que existe a possibilidade da gente transformar isso. Então, eu acho que eu era algo que eu não gostava de ver, né? Atitudes que eu tinha que eu não gostava, e aí eu queria me afastar, ficava com raiva de mim, né? Queria esconder, não esconder do outro, esconder de mim mesma, né?
E aí esse livro me trouxe muito acolhimento na época e uma possibilidade, né, de dando os passos aos poucos e saindo desse padrão, né? Acho que foi esse que foi, na época, né, bastante marcante para mim. Renovando, né? Renovando pensamentos e Literalmente atitudes. renovando atitudes. Ótimo. Mais alguém gostaria de falar sobre um livro marcante? Tem, assim, Rosângela, então, primeiro. Cadê? É interessante que eu não lembro qual foi o primeiro livro que eu li, mas quando o pessoal vai falando, a gente lembra, né, o livro sobre Francisco de Assis, que é de Miramês também, que é lindo. O nascimento dele foi semelhante ao de Jesus numa estrebaria, né? E ele vai tentando defender, né, as coisas numa guerra e volta tendo aquela visão horrorosa do que é uma guerra, um pouco dos conflitos. E a gente vai vendo outros, né, como Paulo Estevão, né? E eu sonhei com um livro, né? Eu comprei, é o Problema do Ser, do Destino da Vida. Então, como os Espíritos nos ajudam, porque a gente passa por momentos muito difíceis e as soluções vão vindo. E a gente está fazendo um estudo no SEAC, algumas perguntas. Uma pergunta a gente estuda 1 hora. Isso num culto de manhã. E as pessoas estão se emocionando porque lembraram momentos que estavam prestes a se suicidar. E uma das pessoas disse, eu ia atravessar. Alguém me segurou pelo braço. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Olha só, a beleza de estudar, de estar aqui. Quanta gente que já pensou nisso? Quanta gente que evitou? E quanta gente que a gente tem para ajudar, porque o momento não está fácil. Então, um livro, uma mensagem, como ajuda. Muito obrigada, Rosângela, é verdade. O que você ia falar? Não. Assim, a gente está falando de um livro marcante, né? Mas também, assim, eu estava ali escutando tanta gente falar e não tem como não falar, assim, de um livro, mas senão de uma obra completa, que chama-se A Coleção da Vida no Mundo Espiritual, que são os livros de André Luiz. Gente, essas obras são fantásticas. Não só de ler, porque a gente lendo é uma coisa, agora quando a gente estuda, a gente nunca mais esquece. Elas ficam em nossas vidas gravadas, que qualquer coisa que você escute numa reunião, num grupo de estudo, numa conversa, na hora vem as obras de André Luiz. Então, quem não teve a oportunidade não só de ler, que ler sim é muito importante, mas um dia se interessar em fazer esse estudo, e aí agora, já que eu puxei, impliquei com ele, né, eu vou falar sério. E eu tive 2 oportunidades, uma de começar a estudar essas obras com o nosso querido amigo Carlos Henrique, que já não está mais conosco fisicamente, e depois com o Rogério. E aprendi pra caramba. E outra coisa que eu gosto de falar é de deixar aberto o carinho, porque o Rogério me permitiu, num certo momento do estudo, com ele participar da apresentação do estudo. Muito obrigado. Foi assim, fora a gente estudar, ele deixar você compartilhar com aqueles ensinamentos e estudos, foi sensacional. Então, um dia a casa tem, né, esse grupo de estudo das obras de André Luiz, é com Maria Luísa, né? Não percam essa oportunidade, que vocês vão ver que é qualquer coisa de sensacional. Agora é com a Bernadette. Quer falar? Pode falar. Bom, boa tarde a todos, né? Todo mundo já sabe quem sou eu mesmo. Todo mundo já sabe, né, Maria Luísa já roda ao médico todo. O primeiro livro que eu li, quando eu estive em Grão-Médio, a primeira vez, nós tínhamos o estudo de apostilas, não tinha livro para estudar. Tinha livros, mas nós não estudávamos nos livros, eram apostilas.
Então nós estudamos apostilas, né, Fernando? Acho que 5 anos e pouco, né? Dona Thaí, Dona Angelina, seu Henrique, todo mundo já estava no plano espiritual estudando lá. Então, depois dessas apostilas, eu comecei a me interessar pelos livros. E quando eu peguei esse livro, eu achei muito importante para mim, porque eu vinha da Umbanda. Pratiquei Umbanda há 7 anos, né, na casa que eu fiquei. E aí, quando eu abri aquele livro, eu falei, meu Deus, o livro foi dirigido para mim, porque Loucura e Obsessão, de Manuel Fabiano de Miranda, ele tem ali a história, né, o contexto do livro, todo falando de uma espiritualidade, de um grupo de espíritos, trabalhando no centro de Umbanda, com a direção de espíritos, né, já mais evoluídos, para tratamento de pessoas ali autistas, síndrome de Down, pessoas que foram, está falando daquele livro ali, né, que foram pessoas que, não, suicidas não, que prejudicaram a vida sexual das pessoas, né, e até de criança e tudo. Então ali, como que os espíritos chegam para o tratamento? É muito interessante esse livro. Quem puder ler, pode ler, porque... Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão, o nome do livro. E ele fala, aliás, a gente lê ali o que o espírito comenta sobre o espírito devedor. Com todo o amor, com todo o carinho, com toda a atenção, para que aquele espírito, ele mesmo, acorde da situação dele. Porque muitos querem esconder, né? Tem espíritos que escondem a situação deles no plano espiritual. Mas a espiritualidade sabe, lógico. Então, aos poucos eles vão se soltando, vão contando por que eles fizeram aquilo, o que levou a eles a fazer para provocar, né, aquela situação difícil com eles. Então, o livro é muito interessante, foi o primeiro livro que eu li após 5 anos de apostila, não lembro. Foi muito marcante, esse livro é muito bom, realmente muito bom. Isso também é interessante, vocês estão vendo como a gente vai lembrando dos livros, a gente também vai lembrando das pessoas que passaram nos nossos caminhos e que foram importantes para a gente chegar num livro, por exemplo, né? Ou para a gente observar ali, a partir daquele momento, um divisor de águas, para a gente começar essa transformação moral, né? Se conhecer, ou se estabelecer na casa espírita, começar a trabalhar, começar a estudar na casa espírita, porque a gente vai vendo outras pessoas como a gente. A gente vai fazendo como a Sônia, né? Ah, como é bom eu encontrar, eu conhecer alguém que está fazendo a mesma coisa que eu, que está lendo o mesmo livro, eu posso trocar com essa pessoa. Então, e como é bonito a gente se emociona mesmo, né? Porque a gente vai vendo, nessa construção do nosso caminho, quantas pessoas foram e são importantes no nosso caminho. Quantos espíritos, quanta gratidão a esses espíritos e a essas pessoas. E só para ser aqui a última cutucada, antes da gente passar aqui para a conclusão, a Sônia já deu a dica, né? Que ela está lendo o Maria de Nazaré Milanês, né? Espírito João Maria. Eu estava pensando, quando eu montei aqui esse slide, eu estava até falando com o Nando. É interessante porque às vezes a gente está lendo vários livros. Um hábito que nós temos, que eu gosto muito, e gosto de indicar esse hábito para as pessoas, é uma página, um livro de mensagens. Eu trouxe aqui alguns livros de mensagens. Por exemplo, Fonte Viva. Inclusive tem a coleção Fonte Viva, né? São mensagens do Emmanuel com base nos versículos do Evangelho. Então, quando a gente acorda, vai fazer aquela prece antes de começar o nosso dia, ler uma mensagem de um bom livro de mensagens. E quando a gente vai dormir, a gente sabe como espírita que momento importante ler uma mensagem e fazer a nossa prece. Então, só aí já são 2 livros. E os nossos estudos? Eu tenho um estudo que eu faço aqui na casa, que a gente lê 4 livros nesse estudo. Então já são mais 4. A gente tem um outro estudo aos sábados, que eu faço com a Neuza, que é o livro dos médiuns. Então já estou somando aí, já foram 7, né? Mas no nosso Evangelho no Lar a gente também lê, além desse de mensagens, que é repetido, né? A gente também lê, agora a gente está lendo os mensageiros.
São 8. Eu estou lendo um outro que eu amei, que eu ganhei de amigo oculto no final do ano. Como esse amigo oculto é bom também por isso, né? Porque a gente ganha livros bons de leitura edificante. E aí, a complexidade da prática mediúnica, que livro! Livro maravilhoso. É um livro que mistura ali estudo e também, assim, muito esclarecimento. Um livro maravilhoso. Então, às vezes a gente está lendo vários livros. Quando a gente se dá conta. Às vezes, a gente só está lendo um. Se a gente não estiver lendo nenhum, gostaria de incentivá-los a que lessem pelo menos um. Se você tem uma dificuldade para ler, às vezes não tem a facilidade para ler. Ou tem uma dificuldade mesmo de ler porque é a visão, dificuldade da visão. Ou você, às vezes tem a dificuldade de comprar o livro, né? Apesar de que aqui na biblioteca a gente empresta livros, tá? E a gente ainda tem um sebo. Mas se você tem essa dificuldade para ler, eu gostaria de te indicar ainda, porque hoje, mesmo que a gente não tenha um livro em casa, a gente tem um celular. E aí existem plataformas gratuitas, como o do YouTube, que tem audiolivro. E aí você busca lá. Aqui hoje a gente falou de vários livros. Eu trouxe aqui, não, foi de propósito mesmo, o Renúncia. Então a gente vê, né, cada capítulo, ou cada trecho que essa pessoa se propôs a ler para alguém. Olha lá, o primeiro, propriamente, né, a primeira introdução, prefácio. Então o primeiro ali, ó, 57 minutos. Eu tenho dificuldade de ler, tenho lá. Então, para a gente ser estimulado realmente a ter um contato com a obra espírita, como a Nancelina disse, os romances são reais. Quando a gente vê um livro, né, lê um livro como o Nosso Lar, ou outros que foram mencionados aqui, como Loucura e Obsessão, o que a gente está vendo ali? O que acontece no nosso plano e o que acontece no plano espiritual, ao mesmo tempo. E a gente não se dá conta. Um livro como Sexo e Destino, do André Luiz também, é um livro que mostra muito isso, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, o que a gente está lendo? Tem algum aí que a gente gostaria só de falar? Eu estou lendo esse livro. Denise, gostaria de falar sobre o livro que você está lendo? Você está estudando aqui sábado, não é? Estou fazendo 2 estudos agora na casa, né? Que eu estou fazendo Leon Denis e é muito bom. Agora é o Porquê da Morte, né? É romantizado, é muito bom. A gente lê os capítulos, tem capítulos que você chora, de tão profundo que são. Né? Imagina. E estou fazendo também o livro A Mediunidade, né? Então, estamos lendo mais 2, o livro dos médios, né? Novamente. E tem outro livro que é o Estudo da Mediunidade. Então, por enquanto, os 3. Não precisa ter quantidade não, gente. É só para falar aqui o que a gente está lendo, né? Neuza vai falar agora? Vai ficar quietinha o tempo todo aí. 30 segundos para falar. Até derrubou o negócio aqui. Então, fazer estudo com a Dani é um problema. Não, sem a Dani, só o livro. Porque a gente tem que ler assim 58 mil livros ao mesmo tempo. Não, eu acho que eu estou lendo uns 5 para o estudo de sábado, né? Aí tem mais uns 3 ou 4 para o estudo de quinta. E quando você perguntou ali sobre o que você gosta, assim, né? Eu pensei muito no que o Fernando falou sobre Richard, né? Você falou? Richard Simonetti. Porque eu também tenho, assim, essa coisa de coleção, como ele disse também do André Luiz, eu também acho isso muito importante. Eu também estudei a coleção do André Luiz, esses de Emmanuel. Renúncia foi um livro que eu, assim, amo de paixão e adoro os livros que falam de Francisco de Assis, de Paulo de Tarso, né? Então são livros assim que me chamam muito a atenção, né?
Mas, assim, no momento é isso, né? Porque também não tem tempo mais para ler nada, né? Então, assim, é muito livro sobre esse negócio da mediunidade para a gente trazer e links com livros do Evangelho, né? Mas é bom demais. Ler é sempre muito bom. É ótimo. Eu também indico muito. Rejane, quer comentar? Pois é. Meu nome é Regiane e, por acaso, eu passei na biblioteca agora e peguei um livro emprestado. Memórias de um Suicida. Eu já tinha lido um livro da Ivone Pereira que me deixou bem, assim, chocada, né, com a história. E há muito tempo eu queria ler esse livro, mas não tinha coragem de pegar esse livro para ler. Aí hoje, finalmente, eu peguei esse livro e eu espero que seja uma boa leitura. Vai ser. Foi bom que eu comentei, que é para você persistir, né? Mais alguém gostaria de comentar sobre isso? Dona Araci? Aqui. Eu tenho a cabeceira da minha cama, saí para ler um pouquinho. Fala de novo. Da Profezena de Menezes. Ah. Eu costumo ler. Antes de dormir, eu sempre pego o livro e leio um pouquinho. Não leio muito tempo, não dá muito para mim, né? Mas eu gosto das histórias que saem dele. Então está na cabeceira da minha cama. Obrigada, tá? Mais alguém? Um livro muito bom para quem já estava falando de mediunidade. Eu também, a gente troca, né? A gente troca. Trabalho mediúnico. Eu também ganhei agora no final do ano do Amigo Oculto. E a Braulio até, de vez em quando, a gente não fala lá, né? Olha, eu li no livro, tal, nesse livro, que é o Trabalho Mediúnico, que é do Carlos Campetti, da esposa dele. É fantástico. Quem tem curiosidade de estudar um pouquinho e aprender um pouquinho mais sobre mediunidade, é um livro sensacional. Muito bom mesmo, vale a pena a gente ler. Então, eu espero assim, que tenha ficado claro, né, que o nosso propósito aqui não é a competição, tá? Não é nos sentirmos diminuídos se a gente ainda não começou a ler, mas é de nos sentirmos estimulados a iniciar essa leitura, porque com certeza, olha, nós falamos aqui de livros de estudo, de romances e de livros de mensagens. Você vai se achar em algum deles, ou em todos. E com isso, lendo ali algo que faça sentido para você, você vai passar a ler aquele livro e refletir sobre você mesmo. Isso que é bom. A gente está acostumado com as religiões que a gente já frequentou, né, das quais a gente fez parte, em outras existências, onde o propósito era utilizar aquilo para condenar o outro. E o Espiritismo, ele vem falar para a gente sobre a gente começar a se olhar. O nosso intuito aqui, ao partilharmos essas experiências, e foi bacana porque eu não combinei com ninguém, tá, gente? Isso que foi bonito, né? No máximo, eu e ele conversamos ontem, mas essas partilhas, elas têm que servir para a gente como estímulo. Como estímulo assim, vou ler esse livro. Aquilo que ela falou, aquilo que ele falou, poxa, aquilo me tocou. Vou ler, vou estudar. Quem sabe o livro que você gosta, não tem um estudo aqui na casa para você fazer. A gente tem estudos aqui segunda, quarta, quinta e sábado. Deve ter um estudo aí que você vai se encaixar. E aí você está com outras pessoas, isso que também é bom. Com outras pessoas a gente troca ali na hora. E não tem isso de ler errado, falar errado, não tem isso. Somos amigos estudando uma obra espírita. Eu espero que isso, tudo aqui, né, essa proposta, ela tenha valido para vocês como para mim. Eu posso dizer que eu aprendi muito hoje, me emocionei em muitos momentos aqui. Pode falar? Queria lembrar também os livros do Zé Carlos. E nós temos vários autores que são assim, como ele falou aqui, ele falou do Simonetti, o Rejane falou da Ivone Pereira, a Maria Luísa falou do Manuel Flamengo de Miranda, isso falando dos espíritos, né? Falamos de André Luiz, né? Quantos, Emmanuel, quantos, falando de espíritos e falamos dos médiuns, agora eu estou misturando tudo aqui. Então, nós falamos de autores
espirituais e autores encarnados, né? Médios. Hamed. Então, quantas pessoas e espíritos têm excelentes obras? A gente vai se identificar com alguma, José Carlos de Luca aqui, que é o que a gente leu, a leitura inicial, que foi o Sempre Melhor, que é esse livrinho aqui de mensagens. Não tem como a gente ouvir isso e não pensar. Hoje falou sobre o fracasso. O que é o fracasso? É um momento. O que eu tenho que fazer? Continua. Não fica para baixo, não, continua. Como é importante, né, a gente aprender a lidar com o fracasso. Então, para a gente terminar essa conversa, espero que vocês tenham gostado assim como eu. Vocês lembram que anteontem a gente comemorou o aniversário do Chico, né, dia 2 de abril, ele nasceu em 1910. E não que eu não estou diminuindo nenhum outro desses autores que nós falamos aqui, mas não tem como a gente não agradecer especialmente ao Chico por essa mediunidade com Jesus, que fez dele um médium com mais de 400 obras. Todas são relevantes. Nenhuma delas a gente vai dizer que é menos importante. Umas são mais complexas, outras são mais simples, mas todas são relevantes. E o Chico, ele tem uma frase que ele disse quando encarnado, que eu acho que eu gosto muito dessa frase, para eu refletir também sobre mim, sabe? Sobre a minha conduta, sobre a minha maneira de agir no mundo, porque assim, como todos, né? A gente tem os nossos momentos que a gente está brigando com a gente mesmo, né? E aí ele vem falar para a gente, que eu acho que é o mais importante, vê como vives, pois talvez você seja o único evangelho que teu próximo saiba ler. As pessoas com quem convivemos, os parentes que deixamos em casa, que muitas vezes não compreendem nossa vinda para o MEP. Num dia pós-feriado, domingo de Páscoa, estamos aqui, estava chovendo, a gente saiu de casa, a gente almoçou rápido para estar aqui hoje. Muitas vezes nisso tudo, nos parentes, nos amigos, nas dificuldades do dia a dia, essas pessoas vão ler o livro espírita, o Evangelho, na nossa conduta. Que nós, assim como o Chico, que a gente se mire em Jesus, que permaneça com Ele e que possamos retornar aos nossos lares com Ele. Muito obrigada. Que assim seja. Foi muito bom, Daniela, nós agradecemos muito e com certeza, né, fez com que alguns de vocês tenham a boa vontade, a felicidade de abrir um livro e começar a ler, né? Que não seja hoje, mas que seja daqui a pouco. Então, agradecida a Daniela pelo que ela trouxe, pelo que esse grande incentivo, porque não só a leitura, mas o estudo na casa é muito importante. Nós trocamos ideias, um traz a ideia dele, outro traz a ideia dele, e a gente vai aprendendo um com o outro sobre aquele tema, sobre aquela história, e é muito bom, muito educativo para todos nós. Então agora nós vamos ter o nosso passe, né, fazer a nossa prece final. O nosso irmão Manuel vai fazer a nossa prece. Agradecidos, nós e Daniela, Fernando, pela presença de todos. E que todos tenham uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa com Jesus no coração. Boa tarde, irmãs e irmãos. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos fazer a nossa prece. Agradecer por esse momento. Momento de troca com os nossos amigos, agradecer por esse momento tão bom, em que podemos conversar, tivemos a oportunidade de entender como um livro pode mudar a trajetória de nossas vidas. Obrigado, Pai, pela evolução, passo a passo, por tudo que o Senhor coloca no nosso
santificação própria. E que possamos, através dela, como Daniela disse, através de uma frase, ser o evangelho de um próximo, ser o evangelho de alguém, pelas nossas atitudes, pela nossa força, mesmo quando nós estamos fracos por dentro. Assim como Francisco de Assis fazia, trabalhava incessantemente, mesmo com fome, com sede, cansado. Ele era o evangelho de muitos. Mas nós podemos ser o evangelho de um só, se quisermos. Que possamos começar agora com a força desse sol enorme que brilha sobre nós, desse Deus lindo. Obrigado, Jesus, Senhor da vida, que possamos voltar para os nossos lares felizes para distribuir esse amor que recebemos todos os dias. Que assim seja, graças a Deus.